Portal Luz Espírita apresenta Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. Boa noite a todos vocês. Com muito amor que estamos aqui juntos para fazer o nosso Evangelho no Lar. Como vocês já sabem, eu sou a Janete, estou aqui com o Júnior e vamos então agora dar início. Agradecemos muito a vocês por todos os comentários, por todo o aprendizado que a gente tem com vocês ali, com cada um contando dando a sua opinião, contando um pedacinho da sua história. É sempre muito importante a gente ler, a gente agradece muito o carinho, a dedicação que vocês têm em escrever. É sempre muito bom a gente ler todos. A gente não consegue responder a todos, mas saibam que todos são lidos. Tá bom, gente? Bom, como vocês já sabem, o nosso evangelho ele é feito uma vez na semana, pode ser feito em família, pode ser feito individualmente. O importante é essa união com o plano espiritual para que haja harmonia dentro dos lares de vocês. A gente pede que vocês deixem junto aos computadores uma garrafa com água para que ela possa ser fluída pela equipe do Dr. Bezerra de Menezes, pelos bons espíritos que visitam a casa de vocês também, e que essa água então possa ser tomada aos poucos, depois que terminar o nosso evangelho, né? E aos poucos durante a semana também. Tá bom? Aqui em Canoas tá frio pra caramba, tá chovendo, então vamos aproveitar esse momento que a maioria estão em casa, né? Devido à pandemia. Vamos então pensar um pouco em harmonizar o nosso ambiente. Vamos agora, nesse instante, esquecer dos problemas, esquecer das doenças. Vamos deixar o nosso coração limpo, a nossa mente. Vamos agora fazer uma oração e deixar que boas energias penetrem em nossos lares. Hoje eu leio a oração de São Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Vamos à nossa leitura. Eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Eu leio esse que é por Cláudio Damasceno Ferreira Júnior, por ser uma leitura mais fácil. Mas quem não tiver pode me acompanhar pelo outro, não tem problema. Estamos no capítulo 16, item 3. Resguarde-se da avareza. No meio da multidão, um homem disse a Jesus: Mestre, ordena a meu irmão que divida comigo a herança que recebemos. E Jesus lhe perguntou: Homem, quem lhe disse que eu sou juiz para fazer partilhas? Depois acrescentou:
tenha cuidado para não ser avarento, porque a nossa vida não dependerá de abundância dos bens que possuímos. Jesus depois lhe contou essa parábola. Existia um homem rico, cujas terras haviam produzido muito, e esse homem pensava consigo mesmo: o que farei? Não tenho lugar para guardar tudo o que vou colher. Já sei, pensou ele, derrubarei os meus celeiros e construirei outros maiores ainda, onde colocarei toda a minha colheita e todos os meus bens. E então direi à minha alma: você tem agora muitos bens de reservas que irão durar anos. Descanse, coma, beba, divirta-se. Porém, Deus, nesse mesmo instante, disse a esse homem: como você é insensato, sua alma será arrebatada ainda esta noite. E para quem ficará tudo o que acumulou? O mesmo acontece com aquele que guarda tesouros para si mesmo, mas não é rico perante Deus. Lucas, capítulo 12, versículo 13 a 21. Olá, boa noite a todos. Tem muitas pessoas que se preocupam, com o fator riqueza, achando que talvez seja melhor não ser rico. Não está escrito em lugar nenhum que nós não devemos ser ricos, pelo contrário. É uma lei de progresso. Só que nós temos que enxergar isso de uma forma diferente. A riqueza é uma consequência. Disso nós já vimos falando já quando entramos, na semana passada nesse capítulo. Riqueza é uma consequência. Até nesse próprio texto que a Janete leu, ele exemplifica direitinho o aspecto de como as pessoas enxergam a riqueza, como uma forma de poder pessoal. Como se isso lhe trouxesse uma enorme gama de possibilidades. Dinheiro traz possibilidades, sim. Traz. Mas também traz consigo muitas questões que acabam derrubando os valores internos de um ser humano. Aí é que mora o problema. É isso que nós temos que cuidar quando nós falarmos do aspecto de ser rico ou não ser rico. O que importa, gente, é que sejamos bons. Ser bons. Jesus, no tempo dele, quando passou, ele ia tanto na casa dos ricos quanto na casa dos pobres, sem fazer a menor distinção. Nem menor distinção, O próximo item que nós vamos ler até de Zaqueu, que era rico, cobrador de impostos, Mas é o próximo. Então ele ia na casa dos ricos e dos pobres. Até existem passagens que os discípulos questionam, esse lado de Jesus, de não se importar com quem ele está falando, enquanto que as pessoas queriam que ele fosse mais político, do que um ser iluminado. Vamos separar, vamos determinar, vamos abastar. Não, Jesus não veio para isso. Veio para trazer luz. Veio para trazer aquela questão que o que importa é o que você é, as suas virtudes. O caso do texto aqui é a avareza. A pessoa só quer. Ela só quer. E a visão dela do dinheiro, de conquista de dinheiro, é tamanha que o dinheiro domina ela. Enquanto que nós deveríamos de aplicar o dinheiro, como o próprio texto diz. Hoje você vai desencarnar. E aí? Para quem vai ficar tudo isto que tu acumulou, guardou, só quer guardar? Para quem? Vai ficar para outros. Que talvez faça até pior usufruto do que você fez. Então a questão é como você lida com o dinheiro. Por isso que a gente toca naquela tecla, Olha, auxilie aqueles que necessitam.
Porque antes de entrar na parte do dinheiro, todo o Evangelho só fala em ser bom, só fala em virtudes que nos orientam a mudar o nosso aspecto psicológico, para que a gente tenha que ter noção. Por exemplo, o espírito, ele vai seguir sempre. Teu corpo vai desencarnar. Ora tu veio rico, ora tu vai vir pobre, ora tu vai vir numa condição oposta do que tu é. Vai vir da mesma condição. Conforme for a tua evolução, as tuas condições vão mudando. É necessário, sim, você conquistar coisas. É necessário. Por isso que eu disse, dinheiro é uma consequência. Até eu conversando aqui com os meus filhos, né, que a minha filha já está avançando nos estudos já, e ela fica falando que eu vou querer isso e isso. Calma, faça o teu melhor. E eu digo mesmo no meu filho, porque vai vir, te aplica. Ah, porque eu vou fazer isso. Não, não pensa nas coisas que tu pode conquistar. Pensa em o que tu pode aprender com o que tu está estudando, com aquilo que tu pode passar para os outros, com aquilo, como é que você pode conviver com as pessoas. Não tem aquele objetivo de eu vou comprar isso, eu vou viajar para... Não, isso é uma consequência. Essa consequência faz com que as pessoas se empenhem em melhorar. Eu digo até para a Janete, para mim, continuemos estudando, continuemos. Vou estar velhinho, vamos estar aprendendo coisas novas, porque essa é a riqueza do espírito. Essa é a riqueza, aprender sempre coisas novas e automaticamente você vai melhorando a sua vida. Às vezes tinham pessoas que chegavam aqui e diziam, Janete, Júnior, a pobreza está ruim, dinheiro está ruim, está faltando, né? Eu não consigo me adaptar no emprego. E a gente conversando, a gente entende, olha, aquela mesma lógica da consequência, né? Tu tem que te esforçar em fazer bem o trabalho da qual você está sendo pago para ser feito. Aí automaticamente você acaba sendo visado, vai melhorando. Faça o teu, empenhe-se, faça um esforço intelectual. Mas eu sou analfabeto. Faça um esforço intelectual, comece a aprender as letras, comece a ler, dedique-se, esforce-se, não se acomode, não aceite a condição parasitória. Mexa-se, faça acontecer, tá? A riqueza ela vem para nós através de muito trabalho, ou através de esforço intelectual, ou através de herança. Essas são as fontes que chegam, né? Então, um bom empregador, um bom empresário, ele vai sempre aprimorar o lado dos funcionários, vai ajudar aqueles que estão lá fazendo com que ele prospere. Vai se empenhar, vai colocar a partilha em lucros, sei lá. Ele vai ajudar a crescer aqueles que estão o ajudando também. Por isso que ele é um empresário. Um administrador público vai ter a visão geral. Vai ter a visão geral. Nem sempre isso acontece, né? Por quê? Porque somos falhos. Entendem? Então não importa quanto dinheiro você tem, importa quem você é. Quem você é o X da questão, tá? Então fazer um trabalho, fazer ele bem feito, isso vai lhe dar prosperidade. E assim você vai se aprimorando, e vai cuidando, e vai conquistando, e vai chegando a pontos que você nem imaginaria que pudesse chegar. Jamais inveje o que o outro tem. Se inspire. Fulano faz isso? Vou fazer também, vou trabalhar nesse sentido assim. Vou tentar dar o meu melhor, vou me empenhar, vou chegar no horário, vou chegar mais cedo. Esses aspectos, eles funcionam como libertadores. Então ninguém critica a riqueza, mas criticamos o orgulho, criticamos a avareza. Pessoas avarentas, né, que eu não vou dar nada, não vou ceder nada, eu quero tudo, eu preciso disso, eu preciso mais daquilo. Esse é o erro. É isso que te prejudica como ser humano. É isso que faz
você cair naquele aspecto que todos acabam julgando. Olha, fulano é assim, viu? Fulano age daquela forma, por isso que ele está assim, rico. Não, tá? Nada passa por acaso. Como nós dissemos antes, e como está escrito, isto é uma prova. A pobreza é uma prova para ver se você vai prosperar. Né? Nós não devemos nos acomodar, nós devemos fazer sempre o melhor que a gente pode. E às vezes a gente acaba descobrindo que podia muito mais. Né? É aquela lei do arrependimento. Se eu tivesse feito um pouquinho a mais, sabe? É a mesma coisa a riqueza. É uma prova que vai ver como você lida com isso, se isso vai alterar quem você é. Se você percebe, se é rico e percebe que há diferença em sua vida, nós temos um problema então. Tem um problema aí. Você se tornou orgulhoso, se tornou uma pessoa que acha que é melhor do que os outros, né? Eu sou melhor do que os outros porque eu tô rico, eu tenho direitos a isso, isso e aquilo. Não. Você está numa condição financeira que te propõe uma liberdade, que te propõe você auxiliar, proporcionar empregos, auxiliar, fazer girar a roda financeira do país, entendem? Então, mas nunca esquecendo que as virtudes estão dentro de nós, por isso que é dito sempre, né, que a maior riqueza é aquela que tu leva, porque depois que tu desencarnou, vamos ver aquilo que tu trouxe, esse é o teu tesouro, vamos ver qual é o teu tesouro disso tudo, tá? E como eu falei até para minha filha, para meu filho, né, dinheiro ele é uma consequência e não uma obsessão. Vamos deixar as coisas acontecendo, vamos se aplicando. Vocês querem estudar? Então estudem, mas estudem. Façam a diferença, façam a coisa ser diferente. Daí que vem os pesquisadores, os cientistas, né, os filósofos, aqueles que estão ali atuando, que têm possibilidades de mudar as situações, entendem? Então faça, e consequentemente o dinheiro vai chegando, porque tudo tem um envolvimento nesse nosso aspecto de vida. O pobre precisa de dinheiro para comer, entende? Mas ele recebe muito apoio, recebe ajuda, e tem ONGs que se formam, entendeu? Daqui a pouco aquela pessoa que estava passando necessidade, ela se transforma num ser humano melhor. Ela começa também a ajudar os outros e assim vai prosperando e vai crescendo. A gente tem que valorizar e avaliar cada circunstância de nossa vida. Eu digo sempre, faça bem feito, faça com clareza, né? Tire todo o aprendizado que você precisa de uma situação que muitas vezes aos nossos olhos é negativa, mas que às vezes tem muito a nos ensinar, é uma grande aula de vida, né? A maioria das decepções que nós temos são grandes aulas, para que a gente possa aprender a se controlar, ter calma. E aí vem aquelas questões que sempre balançam na vida da gente, né? Mas as questões de natureza virtuosa, quem é mais do que alguém? Tá? Nós somos intangíveis nesse sentido. Cada um vai sempre botar vamos falar de uma forma mais clara, mais simples. Cada um vai ter a sua meta a atingir dentro de uma programação pré-existente. Então, muitas vezes a gente está dando o máximo, mas está ali, naquela situação. Por quê? Porque ela ali é a tua programação. É ali que tu vai chegar porque você programou essa condição para o teu desenvolvimento espiritual aqui na Terra. Muitas pessoas estão passando por dificuldades uma atrás da outra por uma programação para lhe auxiliar a aperfeiçoar o espírito, porque isso aqui é uma escola que quando desencarnar o seu espírito vai estar ou em melhores condições ou estacionado, tá? No máximo estacionado, né? Porque não regride. Quer dizer, aqui tu começa a dar para trás, mas tu regrediu, tu ficou estabilizado espiritualmente, né?
Então, são aquelas condições que nós nos demos limite. E muitas vezes a gente lá no plano espiritual eleva um pouco lá a nossa margem tangente lá para, olha, eu posso fazer tais coisas, eu posso aplicar o auxílio em tais situações, eu quero ter tudo isso. E aí vem com aquela carga e quando chega lá se esquece de tudo, né? Só usufrui. Eu só estou no usufruto, estou aproveitando tudo. Não é que é? Quando chega aqui, né? Sim, quando chega aqui na Terra, né? Entendem? Então essa questão, tá? Ela tudo é ponto de vista. A gente olha para os outros e fica julgando a vida dos outros. E nós não temos que julgar a vida dos outros, nós temos que fazer o nosso melhor. E entender que a nossa condição aqui é uma condição já proposta por nós mesmos lá no plano. Então, se nós estamos aqui agora com uma dificuldade, com uma deficiência, com uma necessidade, é porque era necessário. Muitas vezes isso é nos imposto, tá? Para que a gente possa evoluir. Claro que não se acomodar, né, naquilo. Jamais. Por achar que, não, se eu vivo dessa maneira aqui é porque eu tinha que vir assim. E eu vou ficar dessa maneira até o meu desencarne. Obrigado por ter falado nisso. É que muita gente realmente às vezes acha o conformismo, então tá tudo explicado. Eu sou assim, tá explicado. Pelo contrário, né? Existe às vezes aquela tangente que eu falei que a gente vai bater nela, mas ela vai exigir muito mais. A gente não sabe qual é que é essa tangente. Então tem gente que acha que eu não estou conseguindo isso, é porque é para ser assim. Não, eu não sei qual é o limite. Tem um limite, mas eu tenho que buscar. Eu nunca vou saber qual é o limite. Alguém sabe quando que vai desencarnar? Não, não sabe. E quando chegar a hora de desencarnar, é hora de desencarnar. Mas eu rezei tanto, mas eu era tão bom, né? Não, isso não tem nada a ver. Lá no plano espiritual, você já sabia, olha, eu vou desencarnar em tal período, tal fase, dessa forma, daquele jeito. A gente até consegue modificar o nosso período aqui, alterar devido aos nossos atos ou conforme a grandiosidade daquilo que a gente está fazendo. Olha a palavra grandiosidade. Mas eu sou um mero cara simples, não consigo fazer nada de importante. Não, pelo contrário. Essa grandiosidade você pode fazer, você acha que não pode. Você tem que pensar em fazer. Essa é a diferença do avarento. O avarento quer tudo para si. E a grandiosidade está na doação, naquilo que você pode aplicar com a sua vida. Entendeu? Então são atitudes transformadoras. O avarento, ele quer recolher tudo para si. Que nem o texto fala, né? Quer tudo para si. Eu vou aumentar os meus lucros, eu vou guardar as coisas para mim. Enquanto que o grandioso, o extraordinário, ele aplica, ele utiliza, ele transforma tudo ao redor dele. Entendem? Ele eleva o patamar. A gente não vai descobrir qual é o nosso limite. Por isso que a Janete falou ali, porque a Janete sabe que às vezes eu não me aprofundo muito, né? Aí ela vem dar aquele toquezinho. Não, tem gente que vai achar que tá no seu limite. Nós não sabemos qual o nosso limite. O nosso limite é sempre melhorar. Por isso que sempre que for pensar em alguma coisa, se você está no caminho certo ou não, ou se as coisas estão difíceis, vamos melhorar. Vamos nos esforçar mais, vamos nos aplicar mais, vamos buscar mais conhecimento intelectual. E tem pessoas que se condicionam daquela maneira e ficam. Um exemplo, onde eu trabalho, tem uma pessoa que ela é a faxineira lá do local, faz café também, e acho que foi ontem até que ela veio conversar comigo e disse, como eu queria fazer o que tu faz, falou assim pra mim. E eu disse, poxa, por que tu não faz então? Aí ela disse assim, não, mas eu não vou estudar pra isso, porque eu não tenho mais ânimo, não tenho mais idade. Eu disse assim, como assim tu não tem mais idade? Porque ela nem parecia ser uma idosa nem nada, uma pessoa nova, bem nova, né? Aí ela disse assim, não, porque agora em dezembro eu já faço 52. E eu disse, nossa, mas 52, e por que tu não quer estudar? E por que tu não quer... O principal tu já quer, que é sair, né, dessa tua profissão. O fato de mencionar então, já quer dizer que quer mudar. Sim, o teu primeiro passo já é esse. Tu não tá jamais idosa para estudar ou para querer ser algo diferente. E ela disse, não, nem fala a esse respeito, porque para mim deu, foi o que ela disse. E aquilo assim me tocou de uma maneira, eu fiquei mal ouvindo ela, sabe?
Daí eu conversei com ela, não, tu pode muito mais. Fiquei tentando, né? Mas ela foi fazer o que ela tinha que fazer lá e eu também tinha que trabalhar. Mas aí eu vim pensando, né? Enquanto eu tava no caminho, pensando como as pessoas se condicionam, né? Como existem pessoas acomodadas que sempre acham que é o limite. Então, pensem nisso também. Às vezes claro que a gente vem de uma maneira para aprender, mas a gente tem que também querer sempre o melhor, querer ganhar bem, querer ajudar o próximo, querer se tratar bem, né? Então tem tudo isso, tem todas essas questões, e não cruzar os braços, se acomodar de uma maneira e ficar assim pro resto da vida. A vida é como se nós estivéssemos consultando com um fisioterapeuta. Sabe assim, quando você está sequelado ao máximo e o fisioterapeuta faz exercício por exercício para movimentar e a gente não acredita que possa voltar a ser o que era antes. E olha, vai passando ano depois de ano, quando tu vê, tu te recupera. Aí quando tu vê, tu acaba melhorando a tua condição física, e quando tu vê, tu chega superando aquilo, todas as perspectivas que existia. Então o trabalho do fisioterapeuta é a nossa vida. A gente tem que acreditar que pode mudar o tempo todo. E outra coisa, o corpo envelhece, é óbvio, mas o espírito continua, a mente continua. Uma pessoa idosa sabe muito bem que ela só está limitada pelo peso do corpo, né? Chega um ponto ali que o corpo, né? Mas o espírito dela tá a milhão, ela está bem, ela está normal, nada mudou, sabe? E quando tu vê, ela está surpreendendo. Agora eu vou aprender isso, agora eu vou dar uma estudada nisso, eu vou aprender Libras, eu vou fazer esse troço, sabe? Então mudem as opções. Não sejam avarentos para com a vida de vocês. A avareza não está só na parte financeira. É claro que a avareza é referente à parte financeira, né? Mas vamos considerar outros aspectos da vida. A gente quer guardar tudo para nós. Enquanto que o esplendor, o brilho, as virtudes, elas são justamente fatores transformadores. Nós temos que aplicar isso. E com isso eu encerro meu comentário. Vamos agora então à fluidificação das águas. Senhor, pedimos que os bons espíritos entrem em nossos lares, que as nossas casas sejam limpas e purificadas. Se houver entre nós espíritos inferiores, que eles sejam auxiliados e levados para os seus lugares de merecimento. Que as nossas casas se encham de amor e de harmonia. Pedimos auxílio para o plano espiritual, para a corrente amiga do Dr. Bezerra de Menezes, para a fluidificação das águas, que nelas eles depositem todo o amor e as curas para os nossos males, atendendo a todos que precisam neste momento, a todos que pediram preces e aqueles que participam aqui conosco do nosso Evangelho. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos adivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam mais físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo,
Que assim seja. Que assim seja, que tenhamos todos uma semana iluminada, repleta de reflexões, de luz, de brilho, de amor, e que a gente possa render muito mais do que imaginávamos que pudéssemos. Que a gente possa, então, conquistar novos aspectos da vida, ter um novo ponto de vista, né? Vamos sempre nos aplicar da melhor maneira possível. Desejo a todos uma excelente semana. Fiquem com a paz de Deus. Bom, assim então eu encerro o Evangelho de hoje, né? E agora vou me referir aqui a alguns comentários. Jailda Pereira, tudo bem? Bruninho, melhoras, Bruninho. Bruninho, o simples sorriso é um esforço transformador, né? Que ilumina teu dia, né? Olha só, o sorriso faz com que pessoas se liguem mais umas às outras, cria aquele aspecto, aquele vínculo forte, é um enlace. Então, às vezes, a simples reação de um filho em sorrir já muda a vida da mãe. Então, um abraço, Jailda, tudo de bom. A Maria Domingas está falando que o filho Pedro Vitor, né, tem 12 anos e vê os irmãos e não sabe lidar com isso. É muito difícil, mas que bom que ele tem a ti. Esse é o primeiro passo, né? Recomendo que leve o seu filho realmente ao centro espírita para que ele possa ser lá bem orientado, e ele vai ter que começar a estudar, aprofundar os conhecimentos dele no espiritismo, até para poder se manter mais equilibrado, né? Porque a Janete teve esse problema na infância dela, na vida dela. O meu filho tem esse problema muito sério, porque a forma que uns veem espíritos não é exatamente a forma que outros veem, né? Então, para alguns é mais assustador, porque geralmente espíritos em estado de desespero, quando vem a luz do médium, querem se comunicar e acabam realmente assustando os mais novos, né? Então, com o tempo, a gente aprende a lidar com isso, mas é com o tempo. Que bom que tu tem, né, o apoio. Tu pode dar o apoio para o teu filho, como a Janete teve o apoio da mãe dela, como nós damos apoio a todos aqui que são mais novos, né, que tem essas, digamos assim, mediunidade mais aflorada, né? Mas leve ele realmente a um centro espírita para que ele possa ser conduzido, né, a entender um pouco mais, e ao mesmo tempo, daí ele vai automaticamente sabendo lidar com isso, não enxergando as coisas como às vezes eles querem nos mostrar, porque nem todos os espíritos são assim iluminados, né? Alguns querem nos mostrar a tristeza, a dor que sentem no peito, a maneira que morreram, e acabam atrapalhando. Então lá no centro ele vai aprender a lidar com isso, a controlar isso, a evitar que não seja a qualquer momento, a qualquer hora, que seja quando ele quer, quando ele possa fazer alguma coisa, e essas coisas que podem ser feitas ou não, o centro espírita vai orientar de maneira, um centro espírita sério, tá? E leia na sua casa sempre folhas do Evangelho, tá? Pega ali alguma página do Evangelho por dia, vai lendo, para que isso ajuda a melhorar o ambiente. Isso é uma das coisas que a gente aprendeu e que funciona, né? Ângela Carneiro da Cunha, ela fez um comentário complementando aquilo que nós falamos no nosso evangelho passado, da agulha, de Mamon. É muito bom, né, Ângela? Eu adoro os cursos que a gente possa, centros de estudos, né, que a gente possa falar e aprofundar. Os meus comentários aqui, nem todos são profundos, alguns são mais rasos, outros, depende da questão, a gente dá uma aprofundada, mas não é um centro de estudos, né? Aqui a gente está fazendo o evangelho para poder, às vezes, enxergar de uma maneira mais calma, mais tranquila, de uma maneira mais consoladora, as aflições que nos ocorrem no dia a dia. Mas parabéns, obrigado, tu trouxe mais uma coisa que a gente não sabia aqui, mais uma referência. Mas eu adoro os centros de estudos, sempre gostei disso, e muito obrigado, viu? Socorro Santana, para encerrar então, ela trouxe uma questão aqui, né, de uma amiga dela, em que o pai dessa amiga dela foi traído pela mãe, e o pai desencarnou, deixou uma herança, e a filha não deu a herança, a parte para a mãe, até porque assumiu as dores, né? E depois a mãe desencarnou e ela está com um sentimento de culpa, está sofrendo. Essa é uma questão
bem psicológica, né? Muito comum, por incrível que pareça. Por que é comum? Porque esse é um caso específico, à parte, né? Mas o mais comum é a gente fazer as coisas pelo nosso julgamento, sabe? Então a gente julga e faz muitas coisas na vida achando que está certo, mas depois vem um arrependimento, poderia ter feito melhor. É a mesma coisa, e isso é tão comum porque às vezes a gente passa a vida fazendo coisas e aí quando tá velhinho, para refletir, fazer uma reflexão, que não fez nas horas, né, que tinha que fazer, fica pensando, eu podia ter feito isso, eu podia ter feito aquilo, mas agora já foi. Então o barco, ele segue para frente. A mesma coisa a tua amiga, tá? A maneira de ela poder se acalmar é rezando, tá? Entrando em contato profundo e sincero durante as orações com Deus, né? Não é com a mãe dela, no caso, né? Não é rezando com a mãe dela. Eu vou falar com a minha mãe, não, porque ela vai estar invocando o espírito da mãe e pode até atormentar a mãe, pode atormentar o pai, porque de repente eles podem se sentir na obrigação de querer falar alguma coisa e ninguém sabe exatamente a que nível nós estamos. Quando a gente desencarna, nós somos verdadeiros poços de segredos, né? Cada um de nós tem os seus segredos. E aí quando desencarna, isso tudo vem à tona e começa, sabe, a atormentar. E a gente às vezes pode não estar em paz suficiente para ir para uma colônia de tratamento ou acompanhar os irmãos e às vezes acaba criando um ânimo depois de desencarnado que acaba nos levando para um lado ou para outro que às vezes não é o que nós desejamos. Mas então ela deve fazer sim orações para Deus, né? Para Jesus também, pedindo para que seja tudo explicado, essas decisões, essas conversas, tá? Porque com o tempo isso aí vai se acomodando e aí automaticamente os espíritos conversam com uma parte e com a outra, entende? Eles vão sendo intermediadores, tá? Então faça essas orações, também procura um centro espírita, toma uns passes para acalmar e a vida que segue. Tome atitudes melhores, perdoe-se, né? Perdoe-se em primeiro lugar e vai tomando atitudes melhores na vida, sabe? Mas faça esse intermédio com Jesus e com Deus para que as coisas se esclareçam. Porque foi boa vontade ou não importa. O importante é que tomou uma decisão, né? E agora se sente assim, mas perdoe-se. Segue o barco, vai no centro espírita tomar uns passes, né? Converse, desabafe lá com os orientadores, que eles vão te dar uma luz bem melhor, tá bom? Fiquem com Deus, então. Tenham todos uma excelente semana, como eu disse. E agora, para harmonizar, né, a nossa música Passe Musical do Eri. Visitem a nossa página www.luzespirita.org.br. Inscrevam-se nos cursos. Tem mais um curso novo lá. Então são vários cursos, são de graça. Façam, que isso aprofunda vocês nas reflexões. Lá também tem as músicas, inclusive essa do Eri, Passe Musical, está lá, pode ser baixada, tá? Distribuição grátis, tem livros grátis também. Aproveitem, tá? Boa semana, pessoal! Boa noite a todos, pessoal. Até quinta-feira que vem. Hora de acalmar o coração. É hora de entrar em oração para elevar o pensamento, buscar o alimento espiritual, uma vibração bem natural, sem se importar com as palavras, somente se abra. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração
expressão de amor. E deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor. E deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor. E deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor. E deixe essa energia te envolver. Siga essa luz. Luz Espírita apresentou programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. www.luzespírita.org.br